Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a uma gravação do podcast. Estamos aqui hoje para desenvolvermos mais um tema, a fim de podermos então levar a sua transformação mental. Tal como diz o nosso programa, lapidação mental. Lapidação mental é exatamente para podermos alinhar todas as diretrizes, a fim de podermos compreender como é o comportamento do ser humano. Precisamos de emergir no ramo do conhecimento e sabermos enquadrar em todas as vertentes para podermos prosperar. O nosso tema de hoje é como desenvolver a inteligência emocional no empreendedorismo. Mas tenho aqui dois convidados especiais que, na verdade, eles por si só depois vão se apresentar, mas eu vou dar o cumprimento principal daquilo que é a nossa introdução. Um dos meus convidados chama-se Hélio Bunga, empreendedor, mentor em desenvolvimento pessoal, também é palestrante. Por sinal, já participamos juntos numa das formações que tivemos, que essa formação é um dos maiores treinamentos de inteligência emocional que faz parte da plataforma de Angola, que é uma extensão que conseguimos ter. E do outro lado tenho o Jonas Zinga, também empreendedor, mentor em desenvolvimento pessoal, treinador em inteligência financeira e acredito que ele vai aumentar algumas palavras de forma direta. Por isso, sejam bem-vindos ao meu painel e sintam-se à vontade. Mas desde já quero saudar cada um de vocês para poder tirar. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Apenas estávamos a nos ver nas telas à distância e conseguimos hoje tê-los cá. Quero dizer que estamos em condições, sim, de podermos levar ao caro espectador e dizer que o nosso programa é exatamente para a transformação. E a transformação começa de dentro para fora. As circunstâncias não podem te manter retidas ou refém, porque tu é exatamente o dono da sua própria vida. Para que isso aconteça, tens que deixar a natureza fluir. Nosso tema é como desenvolver a inteligência emocional para prosperar na vida. Muito rapidamente, eu vou dar aqui a palavra ao Hélio Bunga. Hélio Bunga, para ti, em poucas palavras, o que é inteligência emocional? Muito obrigado, é um privilégio estar aqui na lapidação. Somos muito gratos por esta oportunidade. Só para reforçar aqui, passamos nesse processo todo para podermos estar nesse setor. Não é simplesmente só aquilo que temos, mas sim quem nós somos e aquilo que estamos para transbordar. É tudo um processo. E ao decorrer da conversa, ao decorrer desta lapidação, vamos nos focalizar em aquilo que nos trouxe cá. Então, ao decorrer do desenvolvimento, vamos abrir mais e ampliar e abrir mais o leque que temos aqui para poder dar o seguimento nesse processo. Poxa, meu caro Jonas Zinga, Boas. em poucas palavras, para ti, o que é inteligência emocional? Bem, muito obrigado desde já pela oportunidade que me é dada de fazer parte deste painel, numa altura em que estamos na lapidação mental no podcast. Em poucas palavras, a inteligência emocional, segundo o psicólogo Daniel Goleman, é a capacidade que nós temos de gerenciar, de controlar as nossas emoções e as emoções dos outros. É isso. Muito bem. Prontos, sabemos nós que o ser humano é movido pelas emoções. E essas emoções podem ser superficiais, ou seja, podem ser divididas em vários pontos, mas das quais nós temos que saber governá-las em função daquilo que são os nossos objetivos. Tem-se dito assim, qualquer uma mente que nós deixamos desgovernada, automaticamente aparece
aquilo que é a floresta natural para governar ela. Exato. Como é que nós vamos poder reverter este governo que pode ser exercido de qualquer das formas sem objetividade? Sem objetividade. Certo. Napoleão Hill dizia assim: uma mente que não tem novas ideias, que não faz nada, ou seja, uma mente abandonada é uma oficina do diabo. Então, movido deste prolóquio, só tenho autonomia de falar que a inteligência emocional é a arma que leva o ser humano a um pedestal que ele almeja. Eu acredito que muitos de vocês foram levados a uma calcorreada que não foi bem lapidada. E qual seria esta calcorreada? Desde o berço fomos ensinados que o QI, quociente de inteligência, era mais importante. Era o fator que poderia nos levar para níveis altos. Mas volta e meia vemos pessoas com diplomas que têm salário e que conseguem bancar aquilo que aquilo que são as suas despesas, mas por uma simples traição eles acabam subindo num prédio e se atiram de cima para baixo. E isso aqui não é QI, isso é falta de inteligência emocional. Então vamos chegar neste ponto. Muito bem. Meu amigo Hélio, diz lá, uma vida sem emoções é como se fosse uma vida cinza. E o que torna uma vida colorida são as emoções. Como tens estado a lidar com as tuas emoções para poderes prosperar, alavancar os teus negócios, tendo em conta o sufoco do dia a dia? Esse processo tem sido muito árduo. Primeiro a gente renasce das cinzas, acreditamos e transformamos um novo eu dentro de nós. Sem a mudança de mentalidade, nada fizemos. Se não mudamos os nossos ambientes, os nossos locais e as pessoas com quem nos rodeiam, pior ainda. E também acabamos por ativar o nosso leque de inteligência quando estamos dispostos a ouvir os outros. Qualquer informação é bem-vinda, por mais que venha de alguém que a gente não vai com a cara daquela pessoa, mas podemos aprender com ela. Então isso é uma inteligência emocional. Não nos deixar levar pelas coisas superficiais, mas sim pelas coisas mais amplas. Será que tens conseguido lidar com qualquer uma pessoa que aparece dentro da sua conjuntura de conversa social sem causar atrito e tirando o máximo proveito desta pessoa antes de descartá-la? Graças a Deus tem. Tenho lidado com essa frequência agora numa das minhas empresas, em que tem alguém que mostra ser bom em algo, mas falta uma lapidação. Tem os requisitos, tem o coração ensinável, tem a sabedoria, mas falta a inteligência emocional. Que hoje a maior parte das empresas já não contratam pelo aquilo que você apresenta no currículo, mas sim como você se comporta dentro de uma empresa. Qual é a tua capacidade? Como você se comporta diante das adversidades que têm decorrido no trabalho. Então, esse é um grande insight. Tenho trabalhado frequentemente, mostrando-lhe e fazendo os testes todos possíveis da fase de desbloqueios. Quem já passou num processo de desbloqueio já consegue notar o bloqueio que alguém tem. Então já conseguimos fazer a coisa de forma diferente. Então já vimos as suas falhas, são falhas que a gente já vê por dentro de nós que podemos corrigir através daquela pessoa. Então lapidamos, passamos as instruções e voltamos com ele de volta, abraçamos, falamos: daqui estás errado, mas vou te mostrar o ponto aonde eu quero que tu chegues, porque você tem muito para dar. O estar aqui na empresa não define o teu futuro, mas faz parte do teu trajeto. Pronto. Será que para podermos conseguir conciliar o nosso dia a dia dentro das nossas empresas
procurando lidar para trazer o desenvolvimento, adaptando a inteligência emocional ou trazendo a inteligência emocional naquilo que são os nossos negócios, tem sido um desafio diário. E qual seria o conselho? Qual seria a forma mais fácil que o nosso seguidor, o nosso internauta que está aí nos acompanhar, poderia adaptar muito antes de poder fazer parte dentro do ecossistema de uma empresa? A primeira fase que eu falaria é paciência. Paciência e o amor ao próximo. Porque a base do amor, o amor tudo suporta, o amor perdoa. Então, Deus deu o seu Filho unigênito por amor. Então, devemos amar o nosso próximo e mostrar o caminho que nós queremos que ele alcance. Então, com a base do amor, conseguimos romper barreiras, conseguimos romper bloqueios e conseguimos passar por uma outra fase. E mostramos a nossa visão para o nosso seguidor, quais são os nossos objetivos, as nossas visões e os nossos objetivos. Pronto, a inteligência emocional, na verdade, é muito mais do que estar a falar de uma vida como tal. Dizia eu há bem pouco tempo que uma vida sem emoções é uma vida triste, uma vida sem cor, é uma vida que não consegue agregar valor em outras. Nós hoje conseguimos perceber que treinamos as pessoas, né, por generosidade ou por inteligência para termos desenvolvimento dentro das nossas empresas. Como é que seria, então, lidar com alguém que não tem a inteligência emocional dentro das nossas atividades diárias? Jonas, Nós, lidar com cliente é difícil. Imagine que estás no balcão, estás a atender e veio o cliente que tem uma água estagnada no seu cérebro que está a apodrecer e por um simples descuido seu, o cliente diz uma palavra que você não gosta ou não gostou. E ao devolver a frase ao cliente, o cliente já entra em chama e traz aquela toda a erupção e você se pergunta, mas o que é que eu vou fazer neste momento? Ali é onde que vai entrar a inteligência emocional. Se também fores alguém que tem fogo, ali sim vocês vão se pegar nas camisas. Mas se fores alguém que tem ali o segredo da inteligência emocional, que é autoconhecimento, tem empatia e tem o autocontrole, você consegue ser como bálsamo, ok? Naquele instante, pode se colocar assumir a culpa naquele instante, pedindo desculpas e apagar o fogo. Fica a fumaça, mas o problema já foi. O que é que eu vou trazer aqui agora? Eu vou trazer aqui agora os sequestros emocionais. Como é que acontecem os sequestros emocionais? Bom, imagine que eu, empresário Jonas Zinga, cheguei onde eu estou onde eu estou porque passei por várias dificuldades, certo? Ok? Eu, quando eu comecei, queria abrir uma empresa, tinha 1 milhão de kwanzas e investi no terreno de um senhor que é alto aqui na província do Ambo. Em contrapartida, ele pertence ao exército angolano. E depois de eu construir, está tudo feito, era só a questão de eu me mudar. O senhor disse: não, tens que parar com a obra, não faça mais nada. Eu disse: como assim? Se já estamos na fase final. Bom, nós chegamos até o tribunal e eu gastei 1 milhão de kwanzas e fiquei zerado na vida. E eu tinha vários sequestros emocionais. Quais são ou quais foram estes sequestros? Primeiro pensamento: vou fazer uma dívida de 1 milhão novamente, mas vou comprar uma arma. E o que é que eu vou fazer? Vou chegar no quintal, como tenho acesso, vou subir as escadas e vou puxar o gatilho. Eu não dormia. Não, mas será que se eu comprar uma tala vai funcionar? E será que eu, se camarada, levo numa banda, surra no camarada? Quer dizer, foram montes de pensamentos que rondavam o meu cérebro.
Mas o que é que eu fiz? Usei a técnica 7, 4, 8. Poderia ficar mais bem aqui em 4, 7, 8. Como é que funciona esta técnica? Técnica de respiração. Daniel Goleman ensina no seu livro o segredo da inteligência emocional. Você respira, seguras o ar por 7 segundos e expiras por 8 segundos. Depois de usar essa técnica, os pensamentos não foram, ficaram lá. Mas eu depois dei conta que eu sou um general do rei. Estás a ver? E isso aconteceu com quem? Aconteceu com Félix. Quem era Félix? O Félix era um senhor que tinha 3 filhos, uma menina, e acontece que eles tinham ido a uma festa e saíram, e só que ele pensou que todo mundo tinha saído de casa. Os filhos foram noutra festa, ele foi noutra festa com a esposa e a filha foi com as amigas. Só que ao voltar para casa em 4 horas da manhã, ele sente um movimento estranho dentro de casa. Ele logo imagina, tem gatuno ali em casa. Tem gatuno ali em casa. Ele vai para sua casa, a esposa fica lá fora à espera, ele entra e vai logo na porta dos fundos e saca a arma. Só que antes dele entrar na casa, a sua filha esteve lá dentro e disse: eu vou assustar o papá. Vou assustar o papá. A filha entra no baú e se esconde. O pai lá dentro sacou a arma. Naquele momento em que ele pegou a arma, o sangue começou a circular de uma forma diferente. Os batimentos cardíacos, os pensamentos. Ele praticamente entrou em um estado de sequestro emocional. Ele subiu as escadas trêmulo e foi até a porta do quarto da filha. Me bateu a porta e ele disse: este cara vai se ver comigo. Assim que ele abre a porta, a filha pula do baú e ele puxa o gatilho na filha. O senhor, o Félix, por estar em sequestro emocional, ele não teve a capacidade, a amabilidade, o autocontrole, não teve a empatia de ver e de ouvir, de perceber a voz da filha. O que acontece? Depois de 2 horas, ele recebe a notícia que a filha morreu. Sequestros emocionais. Então devemos ter calma. Vês movimento na casa, liga no filho. Filho, estás onde? Estou aqui. Liga na outra. Liga em todo mundo. Nós estamos aqui dentro. Ali sim. Nós devemos desenvolver a inteligência emocional desde o berço aos nossos filhos, e nós que estamos nessas posições ou nessa posição, devemos também mergulhar, não provar, mas sim mergulhar na inteligência emocional. Pronto. É isso. Na verdade, essa história é interessante, mas eu queria exatamente aqui referir o seguinte. A oxigenação do cérebro, na regra que tu acabaste aqui de especificar, é muito importante porque quando nós estamos a entrar no ataque de pânico, nós temos que respirar para oxigenar o cérebro. E tão logo o cérebro ficar oxigenado, nós começamos a pensar de forma diferente. E hoje nós temos muitas crises e muitas doenças, das quais podemos até chamar doenças do século: ansiedade, depressão e ataques do pânico. Como é que podes relacionar um pouco estas doenças do século? Se a ansiedade, a depressão e ataques do pânico ou de pânico. Se a ansiedade são frutos de coisas imediatas. Pessoas que não têm cautela, isso influencia muito no mundo dos negócios da seguinte forma: a ansiedade são pessoas que querem terminar algo por completo, enquanto que pode fazer por parte. Quanto por falta de inteligência emocional, se a pessoa tiver para comprar um artigo, que ela pode pegar o mesmo artigo, abrir 3 possibilidades: ou pagar em parcela, ou pagar de uma só vez, mas o recurso não é suficiente. Prefere fazer um empréstimo para poder salvaguardar aquela situação que quero resolver na hora. Então essa é uma ansiedade
que só se trabalha-se quando começamos a ter a percepção e a compreensão que as coisas são feitas paulatinamente. Por isso que Deus disse: resolver um problema em cada dia. E os ansiosos não querem resolver um problema de cada dia, querem resolver 5 num só dia. E há choques. A outra qual é mesmo? Depressão. A depressão. A depressão surge por falta de inteligência emocional. Muitas pessoas tão depressivas por várias situações. E uma delas é o não merecimento. Muitas pessoas que não acham que não são merecidos de uma situação acabam por cair nessa doença. E é algo que a gente aqui em Angola não acompanhava muito de perto. Acompanhávamos mais a partir da televisão, das novelas, alguns insights, e principalmente como nós acabamos por aproveitar muito da cultura brasileira e começamos a nos focalizar mais sobre este assunto. Então, hoje no nosso país já é uma realidade e temos tido grandes problemas por causa dessas situações. Jovens que se atiram do prédio por causa da namorada que lhe deixou, jovem que mata a namorada porque lhe traiu. Então, esses todos os problemas sociais têm abrangido muito a nossa sociedade. E vamos reiterar da seguinte forma: jovens, a vida não depende de uma determinada situação, mas sim de situações que a gente vai indo construindo. Então, o que aconteceu não vai definir o nosso futuro, mas sim as nossas decisões, o nosso ponto de vista, quais são as nossas omissões na vida. Porque a vida não é só isso, temos algo mais além disso. No setor da humanidade, somos todos os meros passageiros, mas não é aquilo que simplesmente fizemos, mas com quem fizemos, para quem vamos deixar aquilo, até porque somos todos passageiros. Compreendi isso a viagem toda daqui para o Ambo, em que olhei o âmbito, essa terra fértil, grande o suficiente, e que tive a percepção que ninguém vai levar isso no bolso, simplesmente é mesmo só a ambição de uns que faz com que as coisas ficam pequenas. Então, são esses fatores que me deixam muito perplexo nesse setor. Bem, pegando a deixa ansiedade, depressão. Eu aqui consigo perceber que a depressão é a doença do passado. São as pessoas que vivem no passado. E a ansiedade são as pessoas que vivem no futuro. Ou seja, o corpo está aqui, mas a mente está no futuro. E a doença bios, a preguiça, para mim. Por quê? Porque as pessoas não conseguem dar comandos certos aos seus estímulos de pensamentos. Porque a inteligência emocional é você mesmo saber controlar aquilo que você quer fazer. Por exemplo, se tu disseres assim: eu vou mover esta caneca do ponto A para o ponto B, o teu cérebro vai falar: isso são falácias. Você nunca vai fazer isso. E a caneca está aqui. Você gira, 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 gira. A caneca está ali. Vou mover para o ponto A ou para o ponto B? É para o ponto B e tu não fazes. Essa ação de não fazeres ali é o segredo da inteligência emocional, porque nós deixamos que o nosso corpo guie o nosso subconsciente. O subconsciente é a parte poderosa, é a parte que engloba aquilo que é o teu sucesso. Percebes de sucesso? Sim. É onde está firmado. Se tu pegas o teu cérebro, a tua parte racional, e das comando para ele e ele não obedece, é claro que o subconsciente não vai obedecer. Então, sempre que tu disseres assim: vou pegar este copo, vou tirar do plano A para o plano B, vá lá e faz. Vou fazer isso, vá lá e faz. E sempre que tu ficares enrolado nisso, depois quando tu estares no rolê, vais ficar perdido, porque literalmente não sabes se estás nem passado ou no futuro. Pronto, na verdade, acabou aqui de dizer o meu amigo Jonas,
e consigo aqui perceber, conforme diz a espiritualidade, nós somos corpo, mente, espírito. Alma, espírito. Se nós olharmos para aquilo que nós temos estado a dominar, o domínio próprio, né? O domínio próprio vai ser igual à inteligência emocional. Desenvolver a inteligência emocional dentro daquilo que é o ramo de prosperidade para tornarmos as nossas atividades muito mais rentáveis tem a ver com o domínio próprio. Qual seria a forma mais fácil de adaptarmos aquilo que é a ansiedade, aquilo que é a depressão nos nossos negócios? Porque nós temos que estar o tempo todo no agora. O ontem não pode nos definir e o amanhã nem tampouco pode nos dominar. Mas sim, acabaste de dizer aqui, cada dia com o seu problema. Como é que nós vamos trazer a inteligência emocional para superarmos os nossos problemas diariamente no local dos nossos empreendimentos? Eh, resolver essa situação é da seguinte forma: todo negócio tem um processo e todo processo tem que ser vago. O dono de um negócio, o visionário, podemos assim dizer, é quem foi no futuro e voltou. Não quero estar lá sozinho. Então volta para passar uma experiência para aqueles que estão atrás dele. Então, com a inteligência que ele adquiriu no processo, porque quem tem uma empresa de raiz e quem foi lhe dado um dinheiro para constituir uma empresa, são empresários ou empreendedores diferentes. Um consegue valorizar mais os seus funcionários porque ele começou sozinho, é raiz, consegue compreender as fraquezas e já estava em todos os setores de uma empresa. Ele chegou a ser o homem das compras, chegou a ser o entregador, chegou a ser o criador da página, então já fez todo aquele processo. Consegue valorizar as etapas todas de um negócio. Já quem hoje recebe um dinheiro para fazer um negócio e compra os equipamentos, não consegue valorizar os seus funcionários. Ele fala: aqui fica, quem eu quero, quem não quero vai embora. Então trabalha de forma empírica, sem inteligência emocional. Então, quer isso dizer que a maior parte das empresas vão à falência por causa de não desenvolver a inteligência emocional? Do dono, principalmente. Se o dono não tiver a mudança de mentalidade nesse requisito, sim. Ok. Então, para aquele que está a nos acompanhar, como é que seria ele começar a aprimorar o seu negócio, a sua empresa, não deixando de parte a inteligência emocional, porque acaba por ser um dos ramos mais importantes hoje para empreendermos. Porque as pessoas hoje frustram-se com facilidade. E nós vemos que pessoas abrem hoje as suas empresas, depois de um ano, as empresas vão logo para a falência. E as empresas não existem sem as pessoas. O que existe são pactos entre as pessoas. E se existe uma relação direta entre pessoas e negócios, estamos a dizer que sem as pessoas não existem empresas. Como é que nós vamos ajudar o nosso internauta a desenvolver este lado para que a empresa dele não vá à falência? Sim, primeira coisa é que as empresas elas não vão à falência. As empresas não vão à falência. Que vai à falência primeiro é o dono. Porque é tudo sobre a mentalidade do dono. Se o dono não tiver com a energia positiva para meter aquele barco em andamento, nada funciona. Se o dono ficar desmoralizado, nada funciona. Então, muitos fatores têm a ver da seguinte forma. Tem algumas pessoas que confundem os tempos de cada empresa. Há empresas que estão no momento de plantar, umas que estão a colher e há outras que já estão a comer o fruto. Então aqui vem o mediatismo. Querem ter o mesmo estilo de vida com alguém que está a começar agora. Numa empresa que está a começar agora, para quem é empreendedor, é olhar primeiro quais são as suas visões, as suas missões, o que é que vai te levar para o próximo nível. Então, o lucro de um determinado produto não é para ser gasto com coisas desnecessárias. E muito que tem acontecido agora. Donos de empresas pequenas querem estar no mesmo barco com os donos das empresas grandes. Aí vai esses insights.
Porque se tu não saberes onde estás, é difícil poder compreender onde vais. Porque não tens aquela energia, a turbina ainda não está suficientemente para estar próximo daquele barco. Então, as coisas têm que ser feitas por etapa, respeitar os processos, porque se não respeitas o processo, querer dar parte maior que a perna, a empresa cai. E eu até agora, nas empresas que já criei, nunca tive esse déficit, porque o meu objetivo não é superficial, não é para agora, é posterior. Mas nisso consigo meter a inteligência emocional minha, que é a energia positiva. Hoje eu consigo estar mais na parte visionária da empresa, porque já passei em todos aquele processo, então a instrução da minha parte é mais elevada. Consigo pegar o pessoal, desta forma não vai dar certo, faz desta forma, porque eu já fui lá e vi, funciona. Então se tu não estiveres comigo nessa, fica difícil. E eu uso essa parábola de Mateus 25:14, sob o tempo da semeadura, é sobre a capacidade. Porque se tu não gerares valor para receber um determinado valor, não recebes. Se tu tiveres a capacidade de resolver os problemas dentro da empresa, vemos que esse camarada tem um potencial de resolver problemas, consegue mostrar uma indicação para os colegas que estão abaixo dele, então esse camarada já tem um sim. Então ele pode ganhar consoante a sua capacidade. E aqueles que não estão a gerar aquela energia para a turbina, ou são aconselhados, claro que tem sido esse processo, são acompanhados para poder estar para o próximo nível. Se não estão, então são descartados. Porque duas formas que nós podemos começar a endireitar alguns funcionários é da seguinte forma: se a conversa não está a funcionar, vamos para o âmbito do desconto no salário. E se o desconto do salário e a conversa já não está a dar certo, então esse camarada não está pronto para estar naquele bar, tem que ser descartado, porque ou vem para aumentar, ou vem para multiplicar, e se nada for, fica para trás. Pronto. Já tiveste algum exemplo assim muito rápido de se explicar, de contratares um funcionário e depois, antes de terminar o mês, voltares a la demitir? Já. E qual foi o nível da sua emoção quanto a este posicionamento? Dá uma certa dor, mas como a situação é da empresa, então temos que separar as águas, porque é importante tomar decisões difíceis, por mais que doa, por mais que a gente gaste tempo na instrução, mas se o camarada estiver aí só pelo dinheiro, nada vai em frente. Porque muitos vão por um emprego por causa do dinheiro e por causa das suas necessidades. Não olham numa empresa como posteriormente um dono. A nossa maior dificuldade hoje é encontrar um funcionário com uma visão de dono, é encontrar alguém que compreenda quais são os requisitos que a empresa tem que tomar. Compreender, ter a visão de que essa empresa, eu digo isso para um dos meus funcionários: qual é o teu sonho? O meu sonho é ser empreendedor. Então vista a camisa do teu sonho na minha empresa. Prontos. Essa aqui é boa, que devemos vestir a camisa de um empreendedor mesmo dentro das empresas que não são nossas, nos sentirmos uma ilha e ao mesmo tempo donos de empresa. Exatamente. Isso vai fazer com que o nosso posicionamento, o nosso interesse e o nosso pacto com o dono seja para gerar mais valor e deixar o desenvolvimento por si só. Jonas, na verdade, eu sei que falar de desenvolver habilidades emocionais dentro do nosso dia a dia, em empreendedorismo, em gestão daquilo que é a nossa coisa, porque todos nós, de alguma forma, nos sentimos parte e donos de alguma emoção que incide direta sobre a nossa vida, principalmente dentro das nossas famílias. Nós normalmente costumamos ver pessoas que são feridas nas suas zonas de conforto, digamos, nas suas famílias, e transportam isso para o seu negócio. Como seria lidar
com esta acessação direta dentro dos nossos negócios, já que o negócio e família está intrinsecamente ligado, porque se nós não termos a inteligência emocional de podermos preservar o nosso negócio, podemos também decair como pais, como provedores, como família. Qual seria o nível mais fácil de lidar com isto? Bem, permita-me fazer das suas palavras as minhas, ok? Bem, o Hélio, quando a sua abordagem, ele falava sobre a empresa ser praticamente como se fosse uma semente, não é? Tem momento de crescer, dar fruto, depois morrer. Imagine que neste momento nós estamos no campo de batalha, ok? Tem inimigos do outro lado e nós temos a nossa empresa. As nossas empresas vão representar o armamento. O dinheiro vai representar as munições, balas. E neste campo de batalha, nesta guerra, está lá os nossos familiares. Vamos aqui pensar no seguinte: eu tenho 10 balas, o meu irmão tem 10 balas, e nós temos a nossa empresa, que é o armamento, e nós vamos entrar no armamento, que é a empresa, e vamos escolher o tipo de arma que nós vamos usar para a batalha. E volta e meia, o nosso irmão, ao invés de guardar as munições, vai começar a deixar cair as munições ao ar livre, por falta de inteligência emocional. Será que nós vamos conseguir vencer a batalha por termos 20 balas e o nosso armamento está cheio de armas? Será que vamos conseguir? Não vamos. Então, para nós evitarmos isso, temos que cortar o laço. Ok? Aquilo que o Hélio disse. Vamos demitir, vai doer, mas negócios são negócios. Ok? Então, pense sempre assim: o dinheiro são as munições e as nossas empresas é o armamento. Para nós combatermos uma guerra e vencermos, temos que ter munições suficientes, com armamentos suficientes para que nós possamos não estar no nível, num pé de igualdade, mas num pedestal que nós almejamos, ok? Pegando a questão, demitir um parente é normal. Por quê? Porque ele não tem inteligência emocional. E eu sempre tenho dito, dinheiro, para além de ser munição, se nós levarmos no campo da semeadura, o dinheiro é uma semente. Se eu tiver um copo deste cheio de semente, ou seja, de milho, eu terei duas opções. Ou pegar este copo de milho e levar para uma moagem, fazer uma fuba e eu comer com os meus filhos, ou pegar um dinheiro, devo, compro a fuba, coloco em casa. E este aqui eu chamo de semente. Vou aonde? Vou na terra fértil. E a terra fértil precisa de quê? Precisa de cuidados. Há empresários que não cuidam das suas empresas, ok? Precisa de quê? De adubar a terra. Há empresários que não conseguem, não têm essa capacidade de adubar as suas empresas. E há o momento de crescimento, romper a prosperidade. E quando acontece a prosperidade, depois de um tempo vai acontecer o quê? O transbordo, que nós vamos ver as maçarocas, ok? Só que onde nós investimos um copo deste, vamos colher um balde, um saco. Isso chama-se prosperidade. E se não tivermos a capacidade, a inteligência emocional para gerirmos isso, é claro que a gente não vai alcançar a prosperidade. E só para teres a noção, as pessoas, eu digo as pessoas porque até ontem eu fazia isso. As pessoas, elas têm uma capacidade, uma flexibilidade de gastarem o dinheiro quando é muito. Quando sabem que tem 500 kwanzas, esses 500 kwanzas para gastar é difícil. Mas quando sabem que tem 300 mil na conta,
que os gastos acontecem numa velocidade acima da luz. E volta e meia ele diz: ainda ontem eu tinha 300 mil, mas onde é que foi? Falta de quê? De inteligência emocional. Muito bem. Na verdade, consigo aqui perceber que todas as empresas são lideradas em função daquilo que é o impacto que nós temos de preparação e gerir os nossos negócios, até porque as empresas não existem sem as pessoas e dentro daquilo que é o desenvolvimento ou é o desenvolver da inteligência emocional na vida, creio eu que todos nós estamos em condições de podermos prosperar e levar um negócio avante, certo? Então, se todos nós temos a probabilidade de levarmos um negócio avante, como é que é a sua experiência de vida? Em um minuto, poderia nos contar como é que é a sua experiência de vida em lidar com o seu dia a dia no seu negócio? Olha, para ser breve, eu pelo menos quando comecei na área do empreendedorismo, foi um momento muito sofredor, porque naquela época nós fazíamos coquetéis, vendíamos coquetéis na rua. Um copo de coquetel era 500 kwanza e ficávamos por vezes das 17 até às 0h, 1h da manhã a vender na rua. Então aquele todo o processo em que eu por vezes ainda prestava serviço numa empresa, saía da empresa às 17h, ia comprar as frutas, depois subia para fazer a venda. Então, esse todo o trajeto, esse processo todo que eu passei, e hoje eu olho, né, no passado e tiro muita experiência, porque eu passei por dificuldades, compreendi e vi todas as fases em que eu passei. Eu paguei o preço de empreendedorismo. E quem não paga o preço de empreendedorismo não valoriza. E eu valorizo todos os setores e todas as etapas da minha vida. Hoje eu consigo estar numa outra posição. Hoje eu consigo olhar as coisas de forma diferente. Porque tive conexões, tive ambientes, ouvi pessoas que ajudaram a moldar a minha mente do hoje. Então, hoje até estamos aqui, é porque foi um destravar. Porque nós não iríamos participar de uma mentoria daquelas se a gente tivesse uma mente mediana. Então, nós bebemos uma água diante de um percurso em que, quando chegamos até a porta da mentoria para fazer a compra de um bilhete, aquilo foi um estalar de dedo. Então, já não é aquilo que eu era, mas sim quem eu sou hoje. Então, é que me define. Muito bem. É bom saber. Agora vou passar para o Jonas. Jonas, em um minuto, qual foi a parte mais dura de experiência que tu trazes ligado ao ramo de desenvolver a inteligência emocional para a sua vida? A parte mais dura para desenvolver a inteligência emocional na minha vida. Acredito que, com as palavras do Hélio de pagar o preço que ele disse, esse foi um dos preços também que eu tive que pagar. Mas só que não foi assim eh, tão impactante, porque é aquilo que eu disse, até ontem as coisas aconteciam por acontecer. Mas no dia que destravei tudo, foi no dia em que eu peguei o meu telefone para fazer uma transferência de 250 mil para o método IP. Recebo o dinheiro a bazar, foi uma explosão. E praticamente vem agora de 300 mil e a gente vai lá com tudo. Por quê? Porque o que você faz uma vez dói. Tudo que você faz pela primeira vez dói. Até a vida pela primeira vez dói. A criança chora. E se não chorar, tem que lhe bater, porque tem que doer. Então, quando você se destrava na inteligência emocional, tem que ter peças. E deixa só deixar aqui claro, permita-me. A inteligência emocional não é algo que se melhora. Ou algo que a gente poderia transbordar para outro nível. Não. A inteligência emocional tem a ver com hábitos. E hábitos são
substituíveis. Queres ter inteligência emocional? Substitua os seus hábitos. É isso. Só troquei de hábitos e pulei para outro nível. Pronto. Na verdade, o tempo está tão veloz e o tema está tão bom. Queria eu dizer que para mudarmos as nossas emoções, nós temos que olhar para o nosso pensamento, a nossa emoção, a nossa ação, o resultado que nós vamos causar e a autoridade que nós vamos gerar. Mas em tudo isso, nada vai adiantar se nós não nos transformarmos. Certo? Eu quero que passem uma palavra para cada um de vocês, ao internauta que nos acompanha, qual é o impacto da inteligência emocional na gestão das nossas ações diárias. Uma palavra para quem ainda não imigrou no mundo do empreendedorismo e tem aqui a brecha de poder compreender um bocado sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional transforma-nos. Se nós tivermos as ferramentas certas, ouvimos as pessoas certas e estivermos conectados com as pessoas certas, então isso já nos leva para um outro nível. Inteligência emocional é olhar a fragilidade que o outro tem para que você possa ajudá-lo a suprir. Muito bem. Mandou bem. E para terminar aqui com o Jonas, Zinha, por favor, diga-me em 1 minuto qual é o impacto que a inteligência emocional pode causar na vida do nosso internauta que está a nos acompanhar. O impacto que pode causar a inteligência emocional na sua vida é gigantesca. Pensa comigo. O ser humano aqui em Angola, por exemplo, os seres humanos que vivem aqui em Angola, me refiro da realidade angolana, eles têm em média 60 anos para as mulheres e 58 anos, se não me escapa, para os homens de sobrevivência. Passando deste número, morrem. E tu já tens uma certa idade. Eu consigo sentir. Faça as contas. Desde o ano em que nasceste, entraste para a escola, depois para a faculdade, já se passaram por ali uns 25, 23 anos, ok? E até que tu se colocares no mercado de trabalho, até que construires a tua família, quanto tempo te restam até ao final? Quanto tempo? E pensa assim, se eu fazia isso até aqui, até a idade que eu tenho, não tenho resultados, o que é que falta? Novos hábitos. Você já perdeu muito tempo a fazer coisas que não poderias fazer. Então pensa comigo, seria mais trivial trocares os hábitos que tens, que são crenças limitantes, pelas novas crenças. Jonas, quais são as crenças que eu poderia desenvolver? 2 frases triviais que eu vou passar. A primeira frase: mais vale uma terminativa do que 10 iniciativas. A segunda frase: feito é melhor que perfeito. Estamos juntos? Eu estou por nosso. Pronto, para o nosso internauta, fica aqui a seguinte frase: cuidado com o dia muito triste e cuidado com o dia também muito feliz, porque todos eles podem produzir aquilo que nós podemos chamar de emoções que nos podem levar a um nível de seguimento das nossas vidas em função dos objetivos que nós queremos alcançar. Mas se tu conseguires equilibrar o seu nível das emoções, tu vais perceber que é simplesmente uma interpretação da realidade do momento que você estarás a viver sem transpor para outras pessoas. Porque tu és o ser humano. Eu já dizia aqui há bem pouco tempo que uma vida sem emoções é como uma vida sem cor. É como uma vida que não tem lógica de existir. Então, as emoções devem servir sim para tornar a nossa vida mais fácil, mais leve, que basta que tu consigas sim entender este processo todo. Por isso, que o nosso tema de hoje foi
como desenvolver a inteligência emocional para prosperar na vida. Se gostou do nosso tema que nós levamos a cabo, para que estejamos aqui nos próximos dias, próximos episódios, curta, compartilha e dê like, e que recomende para mais gente que pode exatamente sentir-se impactado com este nosso conteúdo. Então, estamos juntos.